Oi gente, tudo bom? Esse vídeo aqui a gente pode chamar de um vídeo diferente aqui do canal, porque eu vou falar de um assunto de verdade eu nunca falei pra ninguém, nem pro meu marido, nem pra minha família, nem pros meus melhores amigos, mas é um assunto que eu venho pensando há bastante tempo já e eu encontrei uma resposta pra essa minha questão, sabe? Então eu acho que eu devo compartilhar com você que tá assistindo aqui, que me acompanha, porque de repente você tá aí no mesmo dilema que eu tive, que ó, por anos sem resposta. Isso é muito forte, mas dentro de mim é muito verdadeiro. Foi a conclusão que eu cheguei, de que sim, eu sofri um relacionamento abusivo por parte da igreja que eu frequentei. Mas quando eu tinha 14 anos, através de uma amiga minha que me fez um convite para ir para a igreja, para conhecer a igreja dela. E aí aquela coisa de você ser adolescente, né, tá começando a adolescência, querer conhecer gente nova, eu aceitei o convite e eu fui. E quando eu fui, eu senti pela primeira vez a presença de Deus. Você tem certeza que você tá sentindo a presença de Deus. Eu tive essa experiência, preencheu de uma forma que eu não quis mais sair dali. Eu comecei a frequentar essa igreja, e aí a minha vida, ela mudou. E hoje eu vejo que ela mudou pra muito pior. Calma que eu vou explicar. Eu comecei a frequentar a igreja e quando você tem essa idade, 14 anos, você é praticamente uma criança ainda, né? Você não tem uma personalidade totalmente formada, não sabe o que você quer da vida, você não sabe o que você vai ser quando você crescer, você tá com aquelas questões e com aquela ânsia de conhecer as coisas. E comecei a frequentar a igreja e eu gostava muito. Eu sempre fui muito participativa, sempre gostei muito de estar fazendo as coisas ativamente. Então, logo que eu entrei pra igreja, eu já entrei pro grupo de jovens ali, pra banda, então eu sempre gostei muito de cantar. Até hoje gosto muito de cantar e eu fazia parte do louvor da banda, eu cantava e ali eu fiquei. Só que essa igreja que eu frequentava, ela era muito rígida. Ela tinha normas assim, de quartel general, sabe assim? Onde a mulher não tem vez, onde a mulher não tem voz e onde ela é totalmente submissa ao seu marido e quando ela não é casada, ela é submissa aos homens, né? Os homens são superiores. Isso, é claro, não é dito assim, né? Com essas palavras, mas no dia a dia você percebe isso. Como eu era muito novinha, né? Eu era adolescente e eu não tinha essa percepção dessa forma, eu apenas aceitava. Nessa igreja também, eu conheci o meu primeiro namorado. Eu tinha 14 para 15 anos, foi meu primeiro namorado e ele era 7 anos mais velho do que eu, ele já tinha 21 anos na época que a gente se conheceu e ele tocava bateria na banda, né? Ele também era muito participativo na igreja, ele era muito envolvido com as coisas da igreja, tipo, ele tava na igreja de segunda a segunda. E quando eu comecei a ir e logo comecei a namorar com ele, então eu fui nesse mesmo ritmo. Eu tava no primeiro ano do meu colégio, eu fazia magistério na época, era meu sonho me tornar uma professora, eu queria muito trabalhar com educação infantil, eu era apaixonada por isso, desde criança queria ser professora. E nessa época que você tem dos seus 15 aos seus 18, 19 anos, é a época que você conhece as melhores pessoas da sua vida, que você faz grandes amigos, que você abre muitos caminhos pra você, que você explora coisas. Eu vejo a adolescência como um preparatório, como se fosse um vestibular para o que vai ser a sua vida. E por estar inserida dentro da igreja, desse universo, eu me fechei totalmente para as coisas, para as oportunidades, das coisas que tinham fora da igreja. Eu digo que foi um relacionamento abusivo por parte da igreja, porque eu percebo hoje, lembrando dos fatos e revendo e repassando tudo na minha cabeça, que a igreja, né, a igreja que eu digo, os pastores, as pessoas da alta cúpula, né, os que comandam ali a igreja, eles percebiam, os líderes, eles tinham essa percepção de que eles podiam manipular aquilo que você fazia, as suas decisões. Então tudo que eles falavam era regra. Você estava tão inserido naquele universo que virava regra. Você nem ousava se questionar. Será que isso é da vontade de Deus? Onde está escrito isso, que eu tenho que ser dessa maneira? Onde é que Deus está dizendo que tem que ser assim? Não, você não ousa sequer questionar. Você apenas obedece porque você acha que é dessa forma. Te convencem de que você vai ser salvo se você for dessa maneira. Deus vai se agradar de você se você for assim. E esse assim que eu digo, além do estereótipo, porque era uma igreja muito rigorosa, então você não podia raspar os pelos do braço, da perna, você não podia ter amizade com pessoas que não frequentavam a mesma igreja que você. Então as pessoas ditas do mundo, você tinha que se afastar, você tinha que se afastar da sua família, dos
seus parentes, que não era da mesma fé que você tinha que se vestir apenas de saia, você não podia cortar o cabelo. Eram aquelas doutrinas muito, muito rigorosas. Você não podia usar nenhum tipo de maquiagem, você não podia pintar a unha, você não podia ouvir uma música que não fosse da igreja, você não podia nada. Você tinha que se selar, para se santificar, para ser digna de Deus te perdoar, ou para ser digna de entrar no reino de Deus. É isso que se pregava. E eu digo, como mulher, ela era preparada apenas para ser esposa. Dos meus 14 para 15 anos até os 19, quase 20 anos que eu fiquei dentro dessa igreja, eu fui preparada para ser esposa e mãe. Apesar da igreja ter 50% ou mais até de jovens, a gente tinha um grupo ali de jovens muito grande, eu não consigo me lembrar de nenhuma pregação, de nenhum projeto feito especialmente para o jovem, para que o jovem empreendesse, para que o jovem fosse à luta, para que ele estudasse. Eu não lembro da igreja incentivar a gente que era adolescente ali, dizendo que você tinha que estudar, que você tinha que crescer na vida, que você tinha que ser alguém na vida. Não existia esse discurso, essa pregação. O discurso é que você tinha que ser uma boa esposa, que você tinha que obedecer ao seu marido, que você tinha que ser mãe. Então assim, não existia a opção de não ser mãe. Você tinha que casar e você tinha que ser mãe. Não se falava em vai estudar, sabe? Se vai fazer uma faculdade, vai estudar. Tá formando ali as suas vontades, aquilo que você quer, aquilo que você vai ser. Você frequentar um lugar que te diz que você só tem que ser esposa. Pra Deus te aceitar, você tem que ter aquele estereótipo, você tem que ser daquele jeito, que isolar as pessoas que não são daquela mesma fé que você. Eu me isolava de todo mundo, porque a coisa que eu mais tinha prazer era cantar, era louvar. Eu amava fazer aquilo, eu sentia que era a minha missão fazer aquilo dentro da igreja. Só que tinha um porém, para que eu pudesse ser participante desse grupo, eu tinha que provar que eu estava isolada, que eu tinha uma vida santa, batia o cartão certinho, que eu não faltava nos cultos, e assim eu fui fazendo. Nessa fase da adolescência, eu digo que houve esse abuso psicológico, essa manipulação da igreja comigo, porque eu não tinha como responder, eu não tinha armas para responder. Eu fui convencida de que era assim que funcionava, de que para ser salva e para Deus me aceitar, eu tinha que ser daquela maneira. Sim, eu acreditei. Pro meu pai, aquilo foi a salvação da pátria, porque meu pai sempre foi bravo, muito rigoroso. Meu pai sempre teve muito medo de que acontecesse comigo o que aconteceu com muitas pessoas da minha família. Eu tenho várias primas que engravidaram antes de casar. Para meu pai aquilo era morte, era uma vergonha. Então quando meu pai viu que eu tava frequentando a igreja, que eu ia ser uma beata da igreja, vamos dizer assim, para ele foi a salvação, e ele morria de orgulho, e ele falava para todo mundo que a filha dele era da igreja, sabe? A minha mãe era uma pessoa, e ela é até hoje assim, mas naquela época eu acho que ela era mais porque ela tentava compensar esse lado do meu pai de ser muito bravo. Meu pai não era muito da conversa, ela tentava compensar isso sendo muito permissiva. Então com a minha mãe podia tudo. Ai mãe, eu quero ser astronauta, minha mãe apoiava. Ai mãe, eu não quero fazer nada da vida, minha mãe também apoiava. Ela era a mãe legal, sabe aquela mãe que todo filho quer? Era assim. Só que hoje eu percebo que essa permissão que ela me deu, naquela época em que eu tinha uma cabeça afetada pelas normas que eram impostas pra mim, que hoje eu vejo que foi um abuso psicológico, que foi uma pressão desnecessária, que eu não conseguia sair daquilo porque eu achava que aquilo era o certo. Acho que na cabeça da minha mãe eu tava feliz sendo daquele jeito e me isolando de todo mundo e não sendo uma adolescente proativa. A igreja reforçava dentro de mim de que eu tinha que ser daquele jeito, que eu tinha que ser uma pessoa conformista. Então, meu pai não pode pagar a faculdade, tudo bem, eu me conformo em não fazer. Eu era assim. E o meu grande sonho na época era cantar no grupo das senhoras. Era o meu grande objetivo de vida, porque você vai ser salva se você obedecer. Ninguém estava muito preocupado com o seu coração e com aquilo que você estava sentindo. Os anos foram passando e eu fui deixando de ser tão adolescente para virar meio que quase adulta, né, com 18, 19 anos. E nos últimos 2, 3 anos que eu permaneci ali, eu já não estava feliz. As coisas não se encaixavam, que tinha um esquema político, que para você fazer uma coisa, você tinha que ser amigo da filha do pastor, fazer parte ali daquela rodinha. E eu não me encaixava com essa política, então eu não me envolvia muito com o pessoal dali. Não tinha essa consciência de que isso é um abuso de autoridade, isso é um abuso psicológico, isso aqui é um relacionamento, isso aqui que a gente tem, eu e a igreja, eu e essa igreja, é um relacionamento abusivo, passando dos limites, tá me transformando numa pessoa isolada, sem amigos, sem família, sem ninguém. A minha vida era só aquilo. Comecei a questionar isso. Será que Deus quer isso pra mim? Será que é normal
normal sentir isso que eu tô sentindo, essa tristeza, essa falta de autoestima. E hoje eu atribuo totalmente a essa fase que eu vivi dentro da igreja, debaixo desse jugo e dessa pressão. Minha baixa autoestima hoje, uma autoestima mal construída como eu tenho hoje, que eu luto todos os dias pra não sentir depressão, pra não deixar isso piorar, mas tem dias que é muito difícil. Eu atribuo totalmente a esse comportamento que eu tinha naquela época. Ter obedecido aquela coisa que eram os homens colocando em cima de mim. Você tem que ser desse jeito. Pra você participar disso aqui, ó, você tem que fazer esse esquema. Você tem que ser assim. Você não pode falar com as pessoas. Você não pode ter amigo. E se você tivesse, você era mal visto. Então você era visto como a desviada, a rebelde. Era uma pressão, gente, uma pressão psicológica. Foram, assim, 5 anos da minha vida. Eu vivia assim, tipo, será que eu tô fazendo alguma coisa de errado? Parecia que eu tava sempre cometendo um crime. Quando eu comecei meio que a perceber esse tipo de coisa, eu começou a despertar em mim a vontade de sair. Mas eu sempre fui uma pessoa, eu falo isso até hoje, eu sou uma pessoa com muita dificuldade em dizer não. Muitas vezes eu não quero fazer alguma coisa pra não magoar as pessoas, eu passo por cima de mim, da minha vontade, do meu sentimento, e eu acabo fazendo. Eu não sei se isso é um traço da minha personalidade ou se isso foi construído naquela época e até hoje eu sou assim. Eu acho que a resposta mais plausível seria essa. Ou foi reforçado de algum traço que eu já tinha, de dificuldade de dizer não, de enfrentar as pessoas e falar, não vou fazer isso, não quero. Eu tinha muito medo de falar não. Então eu fui ficando. Mas quando eu comecei a perceber que eu não tava feliz, que, sabe, não é possível que Deus seja isso. Esse jugo desse jeito, algo pesado, algo que não te traz paz, algo que é pura obrigação. Não é possível que isso seja Deus na minha vida. Quando eu comecei a fazer esse questionamento, eu ainda demorei acho que uns 2 anos pra conseguir sair. No dia que eu fui na igreja pra comunicar ao pastor de que eu não faria mais parte, que eu iria sair, o pastor não estava. Eu acho que foi até que Deus preparou, sabe? Ele não estava, por algum motivo, ele não estava no culto. Eu lembro que eu escrevi uma carta pro pastor, explicando os meus motivos e que eu ia seguir o meu caminho e tal. Eu comuniquei ele que eu tava indo pra uma outra igreja, que era uma igreja que eu já tinha ido algumas vezes, uma igreja um pouco mais light, vamos dizer assim, né? Um pouco mais tranquila. E aí eu entreguei essa carta pra alguém lá, pra poder entregar pro pastor, alguém da confiança dele, e nunca mais eu voltei nessa igreja. Quando eu saí dessa igreja, não foi assim, ai, nossa, eu me libertei, assim, não, você ainda vai com muitos traumas que eu trago até hoje. Eu, como sempre fui uma pessoa, como eu falei pra vocês, muito ativa e que gostava de participar, então assim que eu entrei nessa outra igreja, eu já quis participar da banda, já quis participar do louvor, eu era muito ativa, e nessa de você ser muito ativa, você conhece muitos bastidores. Claro que não são todas as igrejas, eu não estou generalizando, mas nessas 2 denominações que eu estive, eu pude participar muito dos bastidores, dos esquemas, da politicagem, de quem faz o que pra ganhar o que, sabe? Saber de certos esquemas. E também aconteceu algo pessoal, não vale a pena mencionar aqui com uma pessoa específica ali, que eu percebia que era uma pessoa que envolvia as outras para tirar vantagem delas. Mas isso é uma outra coisa. Eu me deixei envolver por essa pessoa. Quando eu percebi, eu tinha a politicagem da igreja para lidar, os bastidores para lidar, e tinha mais a questão dessa pessoa para lidar. Aí eu falei, não, chega, e sair, sabe? Aí eu falei, não, agora vai ser diferente, eu não vou ficar muito tempo aqui não. E eu saí. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu saí da igreja, eu realmente encontrei e eu conheci quem era Deus na minha vida. Eu nunca mais encontrei uma igreja assim para chamar de minha, ou para dizer que eu sou membro de uma igreja. Quando eu conheci o Franquinho, ele frequentava uma igreja, mas esporadicamente ele não era membro, ele só gostava de ir às vezes. A gente se casou na igreja evangélica, a gente escolheu uma igreja evangélica pra gente casar, que foi a igreja Renascer. A gente frequentou por bastante tempo, e aí eu comecei a trabalhar muito longe, ele começou a trabalhar de noite, e aí a gente não conseguia estar mais presente ali. Eu já não tinha mais nenhum cargo, eu já não cantava na banda, eu só ia ali mesmo pra adorar a Deus, pra sentir a presença de Deus. Não tava dando, quando a gente percebeu, a gente não tava indo mais. E depois a gente não encontrou mais nenhum lugar assim, que a gente sentisse aquela vontade de participar e de ser membro. Fez sentido pra mim que não é porque é uma igreja que você não pode sofrer um certo abuso. Não é porque é uma igreja que você tem que fechar os olhos e acreditar em tudo que é dito ali. E eu acho que isso é saudável, isso não é ser rebelde, isso não é ir contra, não. A partir do momento que você entende Deus dentro de você, que você encontra Deus, não importa que igreja você esteja, ou se você está desigrejada, como é o meu caso hoje, eu encontrei Deus fora da igreja, sabe?
sabe? Porque o meu relacionamento com Deus parou de ter um intermediário, parou de ter a igreja ali como me colocando uma condição. Você só vai encontrar Deus se você usar saia, você só vai encontrar Deus se você não raspar o sovaco. E aí quando eu saí fora de tudo isso e eu, por conta própria, fui conhecer quem é Deus, deixei Deus falar o meu coração, nas minhas orações, naquilo que eu sinto, eu vi Deus muito mais presente na minha vida. Então, se você tá fora da igreja hoje por algum motivo, como eu tô, mas você tem certeza de quem é o seu Deus, de quem é a sua fé, não dê ouvidos pra quem fica buzinando na sua orelha que você tem que voltar pra igreja, que você tem que se converter, que você é desviada. Não escute nada disso, porque Deus é que conhece o seu coração. Às vezes eu sinto vontade de achar uma igreja, de começar de novo a frequentar. Eu sei que isso ainda vai acontecer, sabe, assim, de visitar. Eu tenho algumas igrejas, assim, na minha ideia, assim, que eu gostaria de visitar. Eu não deixo isso me impedir, sabe? Não é porque eu não sou membro de uma igreja, não estou dentro ali, não faço parte, não tenho um crachá dizendo eu sou da Batista, eu sou da Assembleia, não é porque eu não tenho isso que eu vou ou não vou ser salva. Eu sei que as opiniões, tem pessoas que não vão concordar com nada que eu tô falando, mas eu tô contando a minha história e o sentimento que eu tive. Não tenha medo de procurar aquilo que é melhor pra você, não tenha medo de apostar num novo caminho, não tenha medo de sair, não tenha medo se você tá ouvindo isso e se sente desse jeito. Sabe por quê? Porque em primeiro lugar, você é o templo do Espírito Santo, você é o templo de Deus. Então você, o seu corpo, a sua vida, você é uma igreja. Então é muito bom a gente estar ali congregando, é muito bom a gente estar em comunhão, é muito bom a gente estar ali com os irmãos e tudo mais. Tudo isso é muito bom e é muito válido. Mas esteja num lugar que você se sente assim, acolhida, incentivada. Não fique num lugar que você está sendo pressionada, você só é colocada para baixo. Analisando a fase da minha adolescência, eu percebo isso, que esse relacionamento que eu tive com a igreja, ele não foi benéfico pra mim. Ele não me transformou numa pessoa corajosa. Por que eu disse aqui pra vocês que foi um relacionamento abusivo? Porque era um relacionamento que só beneficiava a igreja. Eu não fui beneficiada. Eu só tinha que fazer. E eu me sentia cada vez mais mal, assim, cada vez mais derrotada, cada vez mais sozinha, cada vez mais afastada. E a igreja não percebia isso. Só queria que eu fizesse, que eu desse resultado, que eu fizesse. Eu era uma adolescente em formação, então se a igreja tivesse me incentivado, vai estudar, vai ser alguém, vai fazer isso, talvez a minha vida hoje seria melhor, talvez a minha vida hoje seria diferente, talvez hoje eu fosse uma pessoa mais segura, fosse uma pessoa com mais autoestima, mais confiante, porque a autoestima, ela tem tudo a ver com confiança. Quando você é uma pessoa autoconfiante, você é uma pessoa que tem autoestima. E eu não era nada confiante, e eu não tinha autoestima nenhuma. E a igreja que eu frequentava, as pregações que eu escutava, só reforçava isso, que eu tinha que ser cada vez mais cabeça baixa, cada vez mais humilde, como se cabeça baixa fosse sinônimo de humildade, mas eu entendia que naquela época era assim. A minha autoestima não se desenvolveu, eu não me tornei uma pessoa confiante, eu não acreditava em mim, acreditava no meu potencial, e tudo isso era reforçado pelas pregações, tímida ao extremo, com baixa autoestima, com vergonha de falar com as pessoas, eu não tinha autonomia, tudo eu tinha que pedir permissão, eu tinha que pedir a opinião da igreja, a permissão dos irmãos para fazer as coisas. Eu vejo algumas fotos, poucas fotos que eu tenho daquela época, porque parecia até que era pecado até tirar foto, né? Porque era vaidade, tirar foto era vaidade. Então até foto eu tenho muito pouco, mas eu vejo o quanto eu era uma adolescente triste, sabe? A minha expressão, eu era triste, feia, eu não gostava de mim, eu me achava incapaz, e a igreja cada vez mais reforçando isso, porque era interessante para a igreja que eu me sentisse dessa forma, porque aí eu sempre estaria ali, disponível a servir o propósito que eles tinham. Sair dessa igreja foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, e eu digo isso sem medo nenhum de errar, porque eu pude construir uma nova Carol, sabe? Eu pude conhecer Deus, e eu pude perceber o meu potencial, eu pude perceber que eu podia produzir mais, que eu podia ajudar mais, que a minha vida era importante. A nossa vida, ela é feita de histórias e a gente aprende. Se eu pudesse voltar atrás, eu mudaria muita coisa, mas eu agradeço a Deus pela pessoa que eu me tornei. Eu tenho muita coisa pra melhorar, eu tenho muitas inseguranças ainda. A coisa que eu mais tenho que melhorar na minha vida é a minha autoestima. Eu ainda me questiono muito se eu sou capaz de algumas coisas, de duvidar de mim mesma, de não acreditar que eu vou conseguir, sabe? E eu tenho certeza que isso veio dessa época. A autoestima mal construída que eu tenho certeza que ela veio dessa época. Eu não tô aqui porque eu achei um culpado, eu tô aqui porque eu achei uma explicação, dividi essa explicação de certas coisas que eu fiz na minha vida
falei de sentimentos que eu tenho hoje, que vieram dessa época, pode também fazer você pensar nas coisas que você faz, nas atitudes que você tem na sua vida hoje, se não foi dentro de igreja, se foi num colégio, se foi com alguma turma, se foi algo que te influenciou negativamente e que isso reflete até hoje na sua vida, que você possa pensar sobre isso e que você possa sentir liberdade, sim, que você possa se libertar desse sentimento, independente se ele veio da igreja, se ele veio de um trabalho que você teve e que te influenciou negativamente, que te fez se sentir para baixo, deixar de ter essa convivência que te oprime e descobrir quem você é e principalmente se aproximar de Deus. Sinto que Deus completa de verdade a minha vida, o meu coração, que Ele me escuta e que eu tento ser uma pessoa melhor e que eu digo isso pra Ele todos os dias, me faz uma pessoa melhor, mas que eu seja relevante para as pessoas que estão próximas a mim, que me pedem um conselho, que me escutam aqui no YouTube, no meu canal, lá no Instagram. Eu seja uma pessoa relevante, que eu seja uma pessoa que traga um conforto para outras pessoas. Eu sempre tô me abrindo dessa forma com Deus, muito mais do que eu fazia quando eu tava debaixo daquela opressão e daquele relacionamento abusivo que eu tive na minha adolescência e que me custou caro. Não saiu de graça, não. Tenho muitos traumas e muitos sentimentos ainda que eu sei que vieram daquela época e que eu vou tentando vencer a cada dia. Mas estou aqui firme, inteira e disposta a seguir aquilo que Deus tem preparado para mim. Que assim seja na sua vida também. Que você se disponha a seguir aquilo que for melhor para você, aquilo que te faz feliz, aquilo que te traz um sorriso no rosto, que você tenha esse sentimento, independente do que as pessoas falam. E se na sua igreja aí é maravilhoso, não importa se ela é evangélica, se ela é católica, não importa que igreja que você vá, que templo que você vá, conta aqui pra gente nos comentários. Um beijo pra você, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!